Dino Rocha veio de onde? Qual que é a história do Dino Rocha? Dino Rocha, na família tem até sangue alemão, né? A mãe dele. A mãe dele, né? E que são muito de Juti, né? Que é uma cidade, uma das mais antigas. Também de fazenda, ali de pertinho, de fazenda, né? mas que ele acaba se criando mesmo em Ponta Porã. Ele se muda para lá com a mãe e com os irmãos, em Ponta Porã. E quando o irmão dele, que estava no exército, acaba envolvido num acidente lá e morre, em Ponta Porã, e que tocava acordeon, ali o Dino fala que veio uma entidade e que ele pegou o acordeon e saiu tocando já. Segundo ele, já saiu tocando duetado. Né, que ele já nasceu, já começa a tocar já com essa... Antes disso ele nem pegava no instrumento. Nem pegava. Aí o irmão que tocava, né? Esse irmão que faleceu. E aí na década de 60 ele começa, ele entra para um grupo chamado Cinco Nativos em Ponta Porã e começa a tocar ali e começa a ficar famoso de cara, o Dino. Demora um tempo daí depois para ele acabar vindo para Campo Grande. Ele vem para cá, fica sabendo depois desse disco da Deli Delinha com o Zé Correia, que já vem, tá vendo? Já vem a tradição também da dupla com o sanfoneiro, né? Ele fica sabendo do Zé Correia e vem para cá no começo da década de 70, depois de passar por o interior do Paraná, por ficar um tempo em Corumbá também, tocando em boates, né? Ele era bom nisso. Ele vem e começa a tocar com todo mundo, começando pelo Mambaia Mambaí. Então o Dino, na verdade, o Dino é quem funda os temas em acordeon da música fronteiriça daqui. Porque o Zé Correia, apesar de ter algumas músicas dele e tal, o forte do Zé Correia era a interpretação dos grandes clássicos da música correntina. Né? E o Dino vem com um repertório próprio, e tanto que já consegue de cara estourar a Gaivota Pantaneira em 73, quando ainda o Zé Correia era vivo. Então acontece o seguinte, o Dino acaba indo tocar nos Filhos de Goiás, que era uma dupla, um trio muito famoso de Goiás, que é da onde, por exemplo, o Zezé de Camargo, o Luciano, principalmente o Zezé de Camargo, conheceu o Dino nessa época e até hoje é fã do Dino por causa desse trio. E o Dino vai para São Paulo participar da produção do trio e participa de programas da Rádio Bandeirantes, vai nos principais programas de auditório do Brasil e fica muito famoso e acaba influenciando a música sertaneja pelo trio de Goiás, pelos Filhos de Goiás, dessa música mais daqui mesmo. Ele vira uma referência mesmo, faz muito sucesso, roda o Brasil tocando, grava, se não me engano, 3 ou 4 discos, e depois acaba voltando para cá, mas ele participa desse grande fenômeno que foi o Filhos de Goiás, entendeu? E faz os caras tocarem chamamé também, né? Isso é muito interessante. Então, o Dino, na verdade, foi um dos caras que foi mais longe daqui, na época, em termos de popularidade. E o Maciel Correia? O Maciel Correia, ele é muito interessante, a história dele, né? Porque ele é militar e aí levava as duas, né, carreiras meio paralelas, conflitantes às vezes. O Maciel tocava nas horas vagas, né? Nas horas vagas do Exército e também era um acordeonista que era mais das antigas, ele não era da turma do Zé Correia, digamos assim, admirava e tal, mas ele não tocava duetado, ele tocava mais na tradição do acordeon mesmo, e vai gravar na Califórnia, porque a Califórnia acaba virando o caminho natural de todo mundo, como Zé Correia, Mambaia Mambaí, Délio e Delinha, fazem os discos lá e fazem muito sucesso com as músicas, todo mundo vai acaba indo gravar lá. E o Maciel,
Ele conseguia patrocínio, conseguia uns caras que bancavam eles e tal. E o Ado era o que ficava responsável pelas produções. Então o Maciel ia, gravava rapidinho, voltava para o Exército e o Ado ficava tocando. Inclusive, Maciel Correia foi batizado pelo Ado, que não tinha esse nome. É o sobrenome invertido que ele fala, né? É. O Maciel também tem uma discografia muito grande, ele gravou muita coisa e ele estoura com Cadeado de Ouro. Ele teve uma participação com Délio e Delinha? Não, ele deu muita sorte, né? Porque ele chega, até pediu, né? Ele chega no Délio e fala assim: ô Délio, será que dá para colocar uma foto minha na contracapa e tal? E o Délio, não, aqui só quem aparece sou eu e tal. E aí quando eles vão gravar na música Sol e a Lua, e me fala, você e tal, e acaba dando uma divulgação até maior, né? Pro Maciel do que só uma foto ali. E ele estoura com Cadeado de Ouro, que é uma música também que fez muito sucesso na época do Sol e a Lua. Então, no começo da década de 80, o Maciel era muito popular no Mato Grosso do Sul. Rodrigo, quero agradecer e fazer de novo um convite, porque com certeza eu acho que tem muita história para contar, né, da nossa música, tem muitos artistas que ainda precisam ser pesquisados. Você está pesquisando, então, o pessoal do Prata da Casa agora? Eu estou escrevendo um livro pela editora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul sobre o Prata da Casa, que acaba sendo, essa geração que participou do Prata da Casa, acaba sendo meio que uma continuidade desse livro aqui, que acaba mais ou menos na década de 80, por ali, e quando entra o Prata da Casa. Eu queria agradecer o convite e falar que eu fico muito contente dessa iniciativa de vocês, porque com certeza, se a gente não souber de onde que a gente veio, a gente fica meio perdido para saber para onde que a gente vai. E eu acredito muito que esse trabalho de manutenção da memória da nossa arte é um trabalho ainda que tem que ser feito. A gente está muito atrasado nisso e são iniciativas como essa que vão salvar o pouco do arquivo que restou dessa música mais pioneira daqui. Eu acredito que a TV Brasil Pantanal tem um dos maiores acervos da música daqui, que tem que ser tratado com muita responsabilidade para a gente não perder mais do que a gente já perdeu. E esse programa é um presente, na verdade, para muita gente que gosta dessa música pioneira daqui, que fez essa estrutura toda da nossa música e que precisa ser mostrado, que eu acredito que muita gente dessa nova geração nunca viu, por exemplo, um clipe da Délio e Delinha, né, desses artistas que começaram há 50 anos aí e que ainda estão muito restrito aos acervos pessoais ou então acervos que não estão disponibilizados para o público. Então, parabéns. Eu acho que a gente tem realmente um acervo desde o Casarão da Fazenda, né? E na história da TV Educativa de Mato Grosso do Sul, a gente tem uma produção musical muito intensa, porque a grande maioria dos programas que nós tivemos aqui, de alguma maneira, valorizaram a questão musical. Então, ou eram programas de entrevistas ou de variedades, mas que traziam, né, até como uma forma de divulgação e também de entretenimento para o público, os músicos daqui. E foi assim, descobrindo vários músicos duplas e músicos jovens que alguns foram revelados aqui. Então, eu acho que não é ter, por exemplo, o próprio Som do Mato, que foram 13 anos de programa no ar, onde a gente pode acompanhar a trajetória de alguns músicos, até, né, não só esses mais antigos, esses pioneiros, mas músicos jovens, né, como Gerry Espíndola, como vários outros, alguns já nem estão mais entre nós, né, como José Boaventura, mas que a gente tem esses registros em várias etapas. Então, assim, como não fazer um paralelo, como não mostrar isso para as pessoas? E como você falou, a memória ela é fundamental, porque nós somos o que a cultura de um povo é aquilo que ele produz, né? A forma como ele fala, a forma como ele se veste, não são só as manifestações artísticas, né?
mas sim a forma de ser. E eu acho que isso a música expressa muito bem. E eu acho, Mística, que na verdade isso é um programa essa preservação da memória tem que ser uma política de Estado, né? Então, a gente sabe que antigamente era difícil também para as TVs manter essas fitas que eram caras. Então, muitas das fitas foram reusadas, muitas das fitas serviram depois para telejornalismo, para fazer isso ou aquilo. Então, precisamos de uma frente de ação urgente para não deixar que o pouco que restou seja perdido. A gente tem uma outra questão que é a própria tecnologia mesmo, porque assim, hoje em dia você tem o formato de gravação que era antigamente, como o PAL-M, né, o próprio Matic, a gente não tem equipamento tão atualizado, peças de reposição, que possa manter essas máquinas em funcionamento. Isso é uma dificuldade, né? Também. Além dessa questão que você falou, a gente se sente aqui como não somos donos do produto, mas nós somos ferrenhos defensores, né? Porque isso que você falou, ele realmente quase aconteceu, né? De pessoas quererem usar as fitas para fazer outros programas. Muitas coisas talvez tenham se perdido, mas graças a Deus a gente, assim, como músico também foi defensor desse material, né? Por isso a importância e disponibilizar. Eu acho que esse programa vem exatamente resgatar, né, essa memória. Que bom. Espero que o programa tenha vida longa e estamos sempre abertos para participar e colaborar de alguma maneira.